Gravando, show de bola. Beleza, pessoal? Hoje é o primeiro vídeo, é uma série, um projeto meu aí de anos já, para falar a verdade, que eu quero. É aqui que olha, né? É uma série de. Tô prolongando muito tempo para falar sobre cultura pop de maneira geral. Eu tô ainda decidindo se eu vou para a área de humanas, né? Como eu sou professor de humanas, geografia, história, filosofia e tal. Se eu caio para essa área, e vai ter um canal logo falando sobre temas afins, mas esse momento, esse canal Rafa Geek vai falar sobre cultura pop de uma maneira geral, filmes, séries, jogos, né? Tem vários elementos aqui de cultura pop, cultura geek, eu gosto muito disso, e vou debater com vocês meus pensamentos, que não são verdade absoluta, mas é o que eu penso, o que eu gosto, algumas análises, flertando ali com alguma base filosófica e tal, incentivando vocês a conhecer coisas novas também. Eu sempre falo que não existe um produto ruim, talvez, mas um produto para o seu público definido. Enfim, hoje eu vou falar sobre um tema, para abrir um tema que me apetece muito dentro da cultura pop, numa área ali da literatura, do romantismo, né, do ultra-romantismo, aquele período que se fala hoje que é a cultura gótica. Eu vou falar bastante sobre a cultura gótica em outros vídeos, mas dentro da cultura gótica o personagem mais famoso, um dos mais famosos talvez, seja o vampiro. E o vampiro, ele é um mosaico de culturas, né? A sombriedade, a tenebrosidade, a sedução. Nossa, dá pra dar um vídeo horas falando sobre o personagem, sobre esse mosaico de culturas, flertando com muitas culturas da Romênia, até a questão do preconceito e do mal, né, do pecado, da tentação, da cultura judaico-cristã. Né? Eu gosto muito da questão do RPG, dos filmes, dos livros sobre a temática vampiro, mas hoje, para abrir, eu tinha que começar de algum lugar. Recentemente eu li uma obra, eu gosto muito de quadrinhos, né? Eu li uma obra muito legal que é sobre ela que eu vou estar falando hoje, que é a obra Dhampir. Dhampir é da editora 85, uma editora que já está há um tempinho aqui, alguns anos já no Brasil, trazendo fumetes. Fumetes, para quem não sabe, são quadrinhos italianos. Eles têm uma estética que o leigo fala, é mangá, é preto e branco. Não tem tanto aquela coisa rebuscada, cheia de ação, quadrinhos dinâmicos, é muito pautado no filme europeu. Né? São quadrinhos estáticos, muito diálogo, muito aprofundamento de personagem. Uma hora também eu vou falar sobre fumetes, tá? Dhampir é uma obra, né, da Serge Bonelli Editora, a grande editora ali do Tex. Acho que todo mundo tem um vô, tio, né, um tiozão que guarda um Tex, né? Um dia eu quero aprender a gostar de Tex, sei o básico, também vamos comentar sobre. Dhampir é uma obra publicada lá na Itália, né, como um bom fumete, né, nas suas origens, né, um quadrinho italiano, fumete, foi publicado lá, né, na Itália em 2000. A Mitos Editora, em 2004, ela trouxe alguns formatinhos, tipo revistinha em quadrinho, papel jornal, quadradinho, eu não me remito, não sei o termo certo para edição, mas formato pequenininho, tipo Turma da Mônica, assim, pequenininho e tal, com folha de papel jornal no ano de 2004. Só que ela só foi até o volume, se eu não me engano, 12. Tiveram 12 edições, um ano, acredito, e agora em 2000, deixa eu pegar a data exata aqui, 2018, agora não, esse vídeo está sendo gravado em 2025, né, estou um pouco atrasado para falar sobre, né, mas em 2018, né, então lá na Itália 2000, aqui no Brasil 2004, né, e em 2018 a editora 85 ela retraz as obras de Dhampir, né, agora tentando prolongar por mais do que 12 números, e realmente, hoje, o momento que eu estou falando agora, ela está nesse volume grossão, no volume 11, só que cada volume desse tem 4 histórias, né? Então se você pegar 11 números desse que a editora lançou, com 4 histórias, né, você pega aí 4 vezes 11, 44 histórias, então passou por muito aí a primeira vez que a Mitos tentou trazer para o Brasil. Esse vídeo eu fui inspirado pelos meus amigos lá da Mundo Mitos em São Paulo, quando eu morava lá, e o pessoal é ficcionado, né, por quadrinhos, fumetes, né, bem legal mesmo. E uma hora eu tava vendo lá na loja e falei, cara, eu quero até trocar música aqui. Essa música que vai desconcentrar, que é tudo ao vivo, né? E daí, uma hora eu acabei vendo o Dhampir, eu falei, eu acho legal o vampiro, só que parece uma coisa meio Blade, assim, né? Caçador de vampiro, tá? Deixei passar. Quando tava lá pelo volume 5, lá em 2020, eu coleciono muito uma obra
as obras de Dylan Dog. Um dia eu vou falar sobre um dos meus personagens preferidos do Fullmetal, o investigador do pesadelo. Muito legal, uma pegada Arquivo X, sobrenatural. E eu vi um crossover, né, que é uma união entre Dylan Dog e Dhampir. Falei, pô, como é Dylan Dog, vou pegar para ler. Mas quem é esse Dhampir? Como todo bom nerd, vou atrás, né, do Dhampir para ler, né? Atualmente, como eu falei, tá na edição número 11. Peguei a número 1 para ler, que são 4 historinhas. Olha, me surpreendi porque é mais do que horror. O caça-vampiro, no melhor estilo Blade, ele tem uma pegada como todo bom fumetti, como todo bom quadrinho italiano. Ele tem um aprofundamento não só estético, mas histórico. As histórias se passam, por mais que elas não falem o nome da cidade, ali naquelas guerras dos Balcãs, Sarajevo, a quebra, a fissura política da antiga Iugoslávia, né? Todos aqueles países, né, dos Balcãs, como que é, onde tem aquelas guerras, intrigas, guerras civis. É nesse contexto que se passa Dhampir. Dhampir é um filho de um vampiro que nasce em 1935, mas ele chega ali nos anos 80, chega ali nos anos 90, né? Com uma fisionomia, com um corpo jovem, porque ele tem o sangue de vampiro, né? O nome do personagem principal é Draka, Harlan Draka, que descobre que é filho, depois de um tempo, do grande mestre da noite, das trevas, Draka. Não sei, só li o volume 1, estou conjecturando que pode ser da Ordem Drácula, né? Quem sabe ele é filho de Drácula? Não sei. Será que é um Castlevania moderno? Estou falando baseado na primeira edição, né? E ele acaba sendo envolvido em intrigas governamentais, primeiro, o melhor estilo da saga do herói, não quero, mas acaba sendo envolvido. Ele era um charlatão, né? Como ele tinha um apelido de que ele foi criado por bruxas, então ele fazia exorcismos, tudo charlatão. Quando ele vê que, opa, meu sangue tem poder, sim, um vampiro tenta atacar ele, o sangue espirra na cara dele, e como que é, ele vê que, pô, meu sangue tem poder, olha só, né? Então ele começa a ter uma causa própria. Ele junto com mais 2 personagens aqui, o Kurjak, que é um soldado que fala, não vou lutar para essas guerras sujas, eu quero matar, se for para matar, por uma ordem, vou procurar esses seres das trevas. Kurjak e a Tesla, né, que é uma vampira que também está cansada de ser vampira e quer matar o mestre dela. Então, qual é a situação que a gente tem? Um personagem humano, né, meio humano, né, que é o Draka, um personagem humano, que é um soldado, e uma personagem vampira. E aí é pano pra manga, né, são 4 histórias muito legais. As 2 primeiras histórias, né, elas falam justamente sobre essa descoberta do poder dele, e tem mais 2 histórias, uma bem sobrenatural, que se passa numa cidadezinha, dentro de um parque de diversões, melhor estilo horror, bem legal, né? Noturno Vermelho também fala aí sobre as máfias. As obras de Dhampir, eu pesquisei que trabalham muito sobre essa questão histórica, até com nomes e fatos, às vezes reais, envolvem máfias, milícias. É bem legal. Quem gosta de uma história de terror, horror, com ação, com espionagem, com algum fundo histórico, tá aí uma boa obra da editora 85. Não estou ganhando para fazer esse merchan. É uma obra que hoje, no mercado, no site deles, tá cerca de R$44. Compensa, são 4 volumes, né? Às vezes metade disso tu paga uma coisa fininha de mangá, tá bem legal. E uma curiosidade final, antes de a gente fechar esse mini podcast aqui, é o filme. Pô, será que eu vou arriscar? Tem gente que arrisca, né, assistindo um filme, que às vezes, muitas das vezes, né, é uma obra aquém da obra do livro. Mas, como um ponto de entrada, tem o filme de 2022, uma obra italiana, falada em inglês, teve um custo de 15 milhões de dólares, olha só, né? É uma obra de baixo orçamento comparado aos grandes Vingadores, mas eu fui assistir, ela é baseada nos 2 primeiros volumes, né? Até metade do primeiro volume, o filme, ele retrata bem, ele é bem fidedigno. E o segundo volume, ele tem ali algumas nuances mais com liberdade artística, né? Então, fica aí a dica de Dhampir, né, o caçador de vampiros que mistura horror, ação, espionagem, política, né, com fatores históricos. Ele vai passando, né, por vários elementos de guerras históricas. Né? É um quadrinho de horror com conteúdo, olha que legal. E fica também a dica Dhampir. Se eu não me engano, ele está na HBO, na Max HBO também. O filme Dhampir de 2022. Fica as dicas aí, a gente vai falar sobre várias coisas aí da cultura pop, fechando exatamente em 10 minutos. Curte, segue o canal, beleza? Ativa o sininho e tamo junto, galera. Até mais.